Olá, meus amigos, felicidade, paz e graça ao coração de todos. Pastor Nilton César chegando em mais um SOS da Fé, e com muita alegria no coração eu venho para poder compartilhar com os nossos nobres amigos a palavra do Senhor nosso Deus. Nós estamos essa semana numa série de mensagens aqui. Você não sabe o que fazer? Tem alguma pessoa que você conhece que está desnorteada, sem saber qual decisão tomar? Essa é a semana que esta pessoa deve acompanhar e, se possível, voltar lá no primeiro programa de segunda-feira e vir assistindo todas as mensagens, porque cada dia temos falado de algo muito importante para ajudar as pessoas. Bom, se você não é inscrito no canal, se inscreva, curta e também ative o sininho para você estar sempre recebendo as notificações. Também peço eu a você que compartilhe esse vídeo para que outras pessoas tenham acesso à bênção do nosso Deus. Meus prezados amigos, olha, nós estamos tendo reuniões mais rápidas um pouco na igreja devido às adaptações de mudança de prédio. Mas então amanhã, sexta-feira, nós temos reuniões 8 da manhã e 7 horas da noite. Assim também como domingo estaremos 7h30 da manhã e às 18 horas, essas duas reuniões com a mesma fé para poder lhes abençoar em nome do Senhor Jesus. Se você quer contar um testemunho, mandar seu pedido de oração, tá aí a oportunidade. É 66992477751. E vamos no SOS de hoje falar com você o que você precisa para avançar. É o tema da nossa mensagem do dia de hoje. Existem coisas que Deus não vai colocar nas suas mãos enquanto você não tirar outras que estão nas suas mãos. Deus só vai te dar algo quando você desprender. Quando você soltar, aí Deus então colocará na tua mão determinadas coisas. Então, é preciso deixar algo para que você consiga avançar. E a nossa mensagem hoje está em Gênesis capítulo 12, versículo 1, que o Senhor disse para Abraão: Abraão, ora, diz o Senhor a Abraão, sai-te da tua terra, da tua parentela e da casa de teu pai para a terra que eu te mostrarei. Então aqui a palavra nos mostra o que o Senhor Deus ele fez em relação a Abrão. O pai de Abrão tinha saído de Ur dos Caldeus para Canaã, mas parou em Harã, e ali em Harã o pai de Abraão acabou então morrendo e não seguiu o propósito. E Deus chamou Abraão e falou para ele: sai da sua terra, da sua parentela, da casa de teu pai, vai para a terra que eu te mostrarei. E fez algumas promessas para Abraão, e Abraão decidiu então prosseguir. E nós nessa semana queremos falar com você acerca disso. No início da nossa mensagem, segunda-feira, nós falamos exatamente quando você não sabe o que fazer, você deve buscar a direção de Deus. É o que nós falamos na segunda-feira, correto? Na terça-feira, nós falamos que nem toda porta aberta é direção de Deus. Tá todos os vídeos aqui, você pode procurar, voltar lá e assistir aqui no canal. E também nós falamos ontem, quarta-feira, falamos que Deus pode mudar, nem toda porta é uma direção de Deus, foi nossa segunda mensagem. E ontem falamos, quarta-feira, sobre Deus pode mudar a sua rota. Tem momentos que Deus ele decide mudar a nossa rota, a nossa direção. Agora vem a pergunta: e se o problema não for a direção? E se o problema for aquilo que você ainda esteja carregando? Existem pessoas, por exemplo, pedindo a Deus: me leve a um lugar novo, Senhor, me dá aí uma direção, mas ainda está carregando velhos hábitos, velhos relacionamentos, carregando consigo às vezes mágoas, carregando medo, pensamentos indevidos, velhas desculpas. E para entrar em uma nova estação, algumas coisas precisam ficar para trás. Na estação anterior, você deve deixar lá atrás
para que você então possa alcançar aqui. Como o apóstolo Paulo diz, esquecendo-me das coisas que para trás ficam, eu sigo para as que estão adiante. O Senhor Deus, como nós havíamos lido no início, ou comentado, ele chamou Abraão para sair, e ele falou em Gênesis 12:1, tá aí, ó. Ora, o Senhor disse a Abraão, sai-te da tua terra, da tua parentela, da casa de teu pai, para a terra que eu te mostrarei. Então observa uma coisa, Deus não disse primeiro, Abraão, eu vou te mostrar tudo, aí você toma a decisão que você quer. Não, Deus falou para ele, sai, eu te mostrarei. Isso nos mostra que muitas vezes a direção, ela vem depois do primeiro passo, que é a obediência. Às vezes nós precisamos obedecer a Deus, tomar a decisão de obediência, para que então Ele possa nos mostrar aquilo que nós precisamos. Deus nem sempre mostra o destino antes de pedir que você deixe o lugar onde está. Às vezes a pessoa está ali numa situação, já se ficou no comodismo, essa pessoa já não tem mais aquele, vamos dizer assim, a pessoa não tem mais aquela perspectiva de sair. E aí então, é o que a palavra do Senhor Deus diz, algumas coisas precisam ficar para trás. O Senhor Deus falou com Abraão, sai da sua terra, da sua parentela e da casa de teu pai. Não porque essas coisas fossem necessariamente ruins, mas porque não poderia acompanhar Abraão na sua nova etapa. Tem coisas que não são ruins, são boas. Tem amizades que são ótimas, mas tem fases da sua vida que tais amizades não vai servir para andar com você. Tem pessoas que são ótimas pessoas, mas às vezes tem momentos que elas não vão servir para prosseguir com você. E aí é onde você precisa respeitar a direção que o Senhor Deus, Ele então está lhe dando. Então vamos entender aqui. Às vezes, simplesmente algo que pertence a uma estação terminou. E agora virá a próxima estação, aquilo ficou para trás. E aí então você vai entender, uma roupa pode ter sido boa, de marca, mas chegou um momento que ela não serve mais. Uma casa pode ter sido importante, mas você mudou, aquela casa passou, acabou. Uma cidade pode ter sido maravilhosa, mas você saiu dela, acabou, ficou para trás. Ainda que você volte um dia para visitar e aquela coisa toda, mas o seu apego não está mais ali. Então é sobre isso, uma fase pode ter sido maravilhosa, mas aquela fase passou, acabou. Lembra de ontem nós falamos que Eclesiastes diz que para tudo há seu tempo determinado? Eclesiastes 3,6 diz que há tempo de buscar, há tempo de perder, tempo de guardar e há tempo de lançar fora. Então não tente carregar para o amanhã aquilo que Deus mandou você deixar no ontem. E se você ainda está carregando hoje, você já está atrasado. Tem atitudes que nós temos que tomar e é assim, é o que a palavra do Senhor Deus está então nos dizendo. Não carregue o passado para o seu futuro. Isaías capítulo 43, versículo 18, está escrito, não vos lembreis das coisas passadas, nem considereis as antigas. Eis que faço uma coisa nova. Agora sairá a sua luz. Porventura, não a percebeis? Então, o que Deus está dizendo aqui? Vou fazer algo novo. Mas existe um problema. Às vezes Deus está fazendo algo e nós continuamos olhando para o que aconteceu antes. Ele está fazendo algo novo, mas eu estou ainda preocupado. Porque aquele emprego eu tinha isso, eu tinha aquilo, eu tinha tal coisa, tal coisa, tal coisa. Ah, não, mas porque no outro relacionamento fulano me tratava assim, assim, assim. Passou. É seguir. A pessoa foi traída e começa a desconfiar de todo mundo. Todo mundo para ela agora vai trair.
A pessoa foi lesada, agora todo mundo vai lesar ela também. Ela não quer vender para ninguém mais, não quer, ou seja, não quer falar com mais ninguém. A pessoa foi derrotada e passa a acreditar que nunca mais vai ter uma vitória, que sempre a vida dela vai ser de derrota. Errou uma vez e começa a acreditar que é um fracasso, uma derrota a vida dela, que ela nunca mais vai conseguir levantar na vida e assim por diante. Gente, entenda que a palavra está dizendo, não lembrei das coisas passadas. Tem pessoas que perderam a oportunidade e acham que não vai conseguir concluir a outra. Não conseguiu vencer numa faculdade e acha que não vai conseguir vencer no outro curso. Então o seu passado explica alguma coisa sobre você. Então você tem que deixar ele para trás e entender que ele explica algo sobre você, mas não determina o seu futuro. O seu passado não determina o seu futuro. Então a palavra diz, deixe para trás as coisas que ficaram. Não lembreis das coisas passadas, nem considereis as antigas. É isso que eu faço, coisas novas. Então, esse soltar, desprender, pode ser um ato de fé. Um ato de fé. Uma questão de usar a fé. Existe uma ideia que a fé, ela é você apenas possuir. Não, a fé é você agir com sabedoria, na certeza daquilo que se espera. Então há momentos que você vai ter que ter fé para segurar, mas vai ter horas que você vai ter que ter fé para soltar aquilo. Soltar uma mágoa, soltar uma necessidade de controlar tudo, querer tudo na palma da sua mão, soltar uma pessoa que Deus às vezes está mandando você liberar ela, não, vai em paz. Mas há pessoas que às vezes não faz, soltar um hábito, soltar uma mentalidade, soltar aquilo que você sabe que não pode continuar carregando, mas o seu coração está tão naquilo que você quer prender aquilo, sabe? E não quer deixar para trás. Filipenses 3,13 está escrito: irmãos, quanto a mim, não vos julgo que tenha alcançado, mas uma coisa faço, esquecendo-me das coisas que para trás ficam, avançando para as que estão diante de mim, para o alvo, pelo prêmio da soberana vocação de Deus em Cristo Jesus. Então Paulo diz, esquecendo-me das coisas que ficam, avançando para as que estão adiante de mim. Então você não consegue avançar olhando para o que ficou para trás. Se avança olhando para frente. E para avançar você precisa obedecer. Agora, obedeça antes de entender. Deus está falando, então eu não quero entender como que vai ser, como vai acontecer. Eu vou ouvir Deus falar. Eu vou andar segundo a palavra que Ele está me dizendo. Hebreus 1, versículo 8 diz, pela fé, Abraão, sendo chamado, obedeceu, indo para um lugar que havia de receber por herança, e saiu sem saber para onde ia. Essa é uma das maiores demonstrações de fé da Bíblia Sagrada. Abraão saiu, meu irmão, mesmo sem saber para onde ia. Deus falou, ele acreditou no que Deus tinha falado. Quantas pessoas que não acreditam no que Deus tem falado? Quantas pessoas que Deus dá a direção para elas e elas não seguem a direção de Deus? Abraão saiu sem exatamente saber para onde estava indo. Mas uma coisa ele sabia, quem havia chamado ele. Uma coisa ele tinha certeza, que isso era suficiente para ele poder dar todos os passos que Deus o guardaria. Talvez você, olha para cá, esteja esperando entender tudo para obedecer. Não, obedeça a Deus. Obedeça a Deus.
Talvez você está dizendo, confie em mim primeiro, aí eu vou fazer. Não, não é assim. Você precisa lançar sua vida em Deus e deixar Deus manifestar no caminho a explicação do que Ele quer falar. Vai com Ele e Ele no caminho vai te mostrar. Foi assim com Abraão e tem que ser assim também para conosco. E aí eu te pergunto, o que você precisa deixar hoje, nessa quinta-feira? Faça essa pergunta para si mesmo. O que eu preciso deixar? O que você está carregando que Deus já mandou você deixar? Uma mágoa, uma culpa, um medo, uma amizade, uma lembrança de coisas que não convêm? O que Deus já mandou você soltar que você ainda está segurando? Você não precisa levar tudo para a próxima estação. Desembarque nessa estação, deixa tudo e embarque novamente para a próxima, sem carregar peso, sem carregar fardo, sem carregar tudo isso que às vezes está te fazendo sofrer. Vamos fazer uma oração? Vamos então falar com o nosso Deus. Em ação, vamos todos falar com Deus. Ó Senhor nosso Deus e nosso amado Pai Celestial, em o nome do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, eu venho a Ti nesse momento apresentar a vida de todas as pessoas que acompanham a nossa programação neste momento. Quero te pedir, ó Deus, por todas elas, que o Seu poder venha se manifestar, venha tocar na vida de cada um e que no nome do Senhor Jesus, meu Deus, essa pessoa tenha força para deixar aquilo que aprende no passado, aquela tristeza, angústia, mágoa, ressentimento, meu Deus, aquele pensamento negativo, aquela ação que ela comete, meu Deus, eu te peço em nome de Jesus, venha com teu poder agir e tocar nos caminhos desta pessoa, para que aquele que se encontra, às vezes enfermo, doente, problemático, venha se libertar, sair dessa situação, venha tocar na vida, Deus, daquela pessoa que se encontra abatida, doente, acamada, em recuperação, essa pessoa, meu Deus, que já tem batido em tantas portas e não tem visto resultados. Eu te peço, Deus, faça com que o milagre ocorra na vida desta pessoa, com que a tua bênção chegue na vida dela, pois como ministro da sua palavra, eu repreendo toda ação do mal e eu peço, abençoe o teu povo, em o nome do Senhor Jesus. Eu oro pela empresa, pelo comércio, eu oro por cada trabalhador, oro neste momento por esta casa, por esta família e te peço, abençoe o copo com água. Tire toda a manipulação do homem e coloque a tua unção, para que todos que beberem desta água recebam vida, recebam força, em nome de Jesus. E amém, e amém. E louvado seja o nosso Deus. Água ungida e consagrada e abençoada, tome da mesma com toda a sua fé. Louvado seja o nosso Deus. Amigos, nós estamos então à reta final do SOS dessa quinta-feira. Estaremos de volta amanhã, sexta-feira, na nossa quinta mensagem, que com certeza vai ser bênção para a tua vida. Acredite no poder de Deus, acredite no poder da fé. Agora, faça o seguinte, curta, compartilhe e se inscreva nesse canal para você nos ajudar a gente prosseguir e o YouTube entregar para mais pessoas em nome do Senhor Jesus, tá bom? Amanhã voltaremos falando sabedoria para tomar decisões, nossa quinta parte da nossa mensagem, série de mensagens dessa semana. Que o Senhor te abençoe e te guarde, levante teu rosto, que Ele te dê a paz, desde agora e sempre. Até lá.